Fala galera, paz de Cristo, tudo bem? Como é que vocês estão? No último vídeo nós falamos sobre inconstância, sobre vencendo a inconstância, como vencer a inconstância. E aqui eu trouxe um pouquinho mais para te animar dessa vez, para que você perceba qual é a parte do Senhor, qual é a parte de Deus nessa dificuldade que nós temos. Mateus, a partir do versículo 16, Mateus capítulo 16, perdão, a partir do versículo 13, Jesus vai ter uma conversa com os discípulos. Jesus vai perguntar aos discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos vão responder, Jesus vai perguntar outra coisa: quem vocês dizem que eu sou? Porque quem é meu discípulo precisa saber quem eu sou. E os discípulos ficam naquela ali, o que responder. É quando Pedro toma a frente dos discípulos e vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é elogiado por Jesus por causa dessa ação. Jesus vai dizer a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que te revelou, mas sim o próprio Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro tem uma revelação do próprio Deus naquele momento. Versículos depois, Pedro é chamado a atenção. Pedro é repreendido. Pedro é chamado de Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Pedro parece que chama Jesus no canto e vai falar: como assim, Jesus? O Senhor vai se entregar? O Senhor vai morrer? Que papo é esse? Pedro, como é que estava grandão, com Jesus? Acabou de ter uma revelação do próprio Deus, acabou de ser elogiado em frente aos discípulos. Agora é chamado de Satanás. Versículos depois, momentos depois, Pedro é chamado de Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Você que tenta impedir os planos do Senhor. Parece que Pedro fica meio cabisbaixo com aquela situação. Fica meio triste com tudo que está acontecendo. 6 dias depois, Jesus chama Pedro, chama Tiago, chama João para subir ao monte junto com ele e o ver transfigurado, ver a sua glória, ver o seu poder, ver a sua majestade, ver a sua beleza. De um lado Moisés, do outro lado Elias. Eles se prostram, tamanha é a glória, tamanho é o poder. Eles temem tudo que está acontecendo ali. Mas observa essa sequência. Pedro é elogiado, Pedro é repreendido, Pedro é trazido para perto. Jesus traz Pedro para perto. Parece que Jesus percebe como é que Pedro está. Como é que Pedro não está entendendo tudo o que aconteceu. Por que ele é chamado de Satanás. Por que ele está se opondo à vontade de Deus. E então Jesus traz ele para perto. Então, Lucas 22, a partir do versículo 31. Jesus chega para Pedro e vai dizer: Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar com vocês. Pediu para peneirar vocês. Pediu para acabar com vocês. E eu roguei ao Pai para que você, Simão, não desfaleça. E eu pedi ao Pai para que você, Simão, não desfaleça. Versículos depois, Pedro vai falar: Senhor, nós não vamos permitir, se necessário for, nós vamos morrer com o Senhor. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E Pedro vai se entregar pelo Senhor de verdade. Mas Jesus vai repreender Pedro de novo. E vai dizer: Simão, Simão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E de novo Pedro vai dizer: Senhor, não vamos permitir que isso aconteça. Não, isso não vai acontecer. Isso não pode passar pela mente do Senhor. Perceba que a entrega de Pedro é realmente sincera. As falas de Pedro são realmente sinceras, porque quando Judas chega com os soldados, Pedro vai pegar uma espada e vai cortar a orelha do soldado. E parece que Pedro é realmente sincero naquilo que ele está falando, tanto que ele parece que foi repreendido por Jesus naquele momento que ele corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha e coloca no lugar de novo. Parece que dizendo para Pedro: Pedro, não vim para isso. Não é para isso que
que você está aqui? Não, calma aí. Pedro de novo sendo repreendido pelo Senhor. E acontece exatamente aquilo que Jesus falou. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro vê o seu mestre crucificado. E parece que dos discípulos, quem mais sentiu tudo aquilo que estava acontecendo foi Pedro. Dos discípulos, quem mais estava triste com aquela situação, quem menos entendeu os propósitos do Senhor, os propósitos de Jesus, foi Pedro. João, a partir do capítulo 21, na verdade no capítulo 21, a partir do versículo 15, Jesus, depois de ressuscitar, aparece aos discípulos. E a partir do versículo 15, ele vai ter uma conversa com Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? Você me ama, Pedro? E de novo, cara, eu vejo a resposta de Pedro muito sincera, assim: tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Mas na cabeça de Pedro, eu tento entender a cabeça de Pedro naquele momento, e provavelmente a cabeça de Pedro estava em tudo que aconteceu antes. Dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu te neguei 3 vezes. Aconteceu tudo conforme o Senhor falou que iria acontecer. Eu te neguei 3 vezes. Mas tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pedro está sendo sincero com o Senhor. Está dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo, que eu ajo por impulso, que eu sou esse cara que sou impulsivo, que eu sou esse cara que sou inconstante, eu sou esse cara que às vezes eu tenho uma revelação do próprio Deus, mas empresto a boca para Satanás segundos depois. Eu sou esse cara que quer morrer pelo Senhor, mas não sei como morrer pelo Senhor e acabo fazendo besteira. Eu sou esse cara dotado de defeitos, cheio de defeitos, e não sei, mas eu te amo, Senhor. Eu te amo. A revelação de Pedro, as palavras de Pedro naquele momento são sinceras. Eu te amo, Senhor, mas eu estou cheio de defeito e eu não sei como demonstrar o meu amor pelo Senhor. Eu sou essa pessoa inconstante, eu sou essa pessoa impulsiva, eu sou essa pessoa que acaba errando por causa da minha impulsividade. Mas mesmo assim, ele recebe uma ordem de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. De novo, Jesus traz Pedro para perto. Agora Jesus dá uma missão para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que parece que Jesus está dizendo para Pedro aqui? Pedro, eu tenho uma missão para você. E o que muitas das vezes a gente não entende é isso. É que Jesus tem uma missão para nós. Jesus já sabia dos defeitos de Pedro. Jesus já sabia da impulsividade de Pedro. Jesus já sabia da inconstância de Pedro. Jesus já sabia dos defeitos de Pedro, da maldade de Pedro, da malícia de Pedro. Jesus já sabia de tudo que Pedro iria fazer. E parece que com essa resposta de Jesus, ele diz para Pedro: Pedro, você acha que eu não sabia dos seus defeitos quando eu te chamei naquela praia? Você acha que eu não sabia dos seus defeitos quando eu te chamei naquele mar? Você acha que eu não sabia dos seus defeitos quando eu te disse que você seria pescador de homens? Olha só, Pedro, eu já sabia de todos os seus defeitos, já sabia de todas as suas limitações, mas mesmo assim, eu decidi investir em você. Eu decidi colocar sobre você uma missão. Eu decidi ter para você uma missão. Qual missão? Apacenta as minhas ovelhas.
o Espírito Santo, Deus, Jesus, o próprio Pai já sabia das nossas limitações, já sabia dos nossos defeitos, já sabia do nosso problema com inconstância, já sabia do nosso problema talvez com impulsividade, já sabia dos seus problemas, mas mesmo assim Ele decide investir em você. E pelo amor de Deus, entenda, isso não é motivo para você parar e ficar estagnado com sua inconstância, com seus defeitos. O fato dele saber dos seus defeitos não significa que ele quer que você viva de uma vida medíocre com esses defeitos. Porque ao mesmo tempo que ele fala para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ao mesmo tempo que ele decide investir, ele dá um caminho para os discípulos, como Pedro também. Ele dá um caminho, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Ou seja, o mesmo Deus que decide investir, Ele dá uma ordem, Ele dá um caminho, apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que você tem defeito, eu sei que você é inconstante, Pedro, eu sei que você é impulsivo, Pedro, mas fica tranquilo que existe um cara que vai habitar dentro de você e Ele é capaz, como eu disse no último vídeo, Ele é capaz de quebrar toda a inconstância, Ele é capaz de te fazer vencer essa inconstância, Ele é capaz de te fazer vencer os seus defeitos, Ele é capaz de te fazer vencer toda a impulsividade, Ele que é o mesmo ontem, Ele que é o mesmo hoje, Ele que será sempre o mesmo, é capaz de te fazer vencer a inconstância. E Pedro, que era aquele cara que até tinha vontade de se entregar pelo Senhor, mas se entregava de forma errada. Pedro, que era aquele cara que quando caiu em si, não tinha mais coragem de se entregar pelo Senhor e nega Jesus 3 vezes. Depois da descida do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo começa a morar dentro deles, Pedro tem a vontade de se entregar pelo Senhor. Em Atos 5, Pedro vai dizer, antes importa obedecer a Deus do que os homens. Eu não estou nem aí se os homens não querem que eu pregue. Eu estou aqui para obedecer a Deus. E a história vai dizer que Pedro, ele se entrega de cabeça para baixo numa cruz. É como se ele estivesse dizendo, como assim eu vou morrer do mesmo jeito que meu rei morreu? Como assim eu vou morrer do mesmo jeito que meu Salvador morreu? Faz o seguinte, eu morro, eu não estou nem aí para a minha vida. Não é a minha vida que está em questão aqui, é a vida do meu mestre. Eu já cumpri tudo aquilo que meu mestre quis que eu cumprisse. Eu já fiz tudo aquilo que meu mestre quis que eu fizesse. Então faz o seguinte, inverte essa cruz. Eu morro, mas eu não morro do mesmo jeito que meu mestre morreu. Sabe o que Pedro nos mostra? É que Deus decide investir em nós. E quando o Espírito Santo, e quando nós damos lugar para o Espírito Santo morar em nosso coração e fazer mudanças dentro de nós, nós vivemos coisas grandiosas. Entenda isso, o Senhor decidiu investir em você. Mas não para ficar da mesma forma que nós estamos hoje, mas para que vivamos coisas grandiosas. Deus tem coisas grandiosas para nós. Deus tem coisas grandiosas para a nossa geração. Mas é necessário nós vivermos com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo e fazermos como Pedro, romper com a nossa vida, romper com aquilo que nos traz medo, romper com aquilo que nos impede de viver a vontade do Senhor, a plenitude da vontade de Deus.
O que nós precisamos hoje é do Espírito Santo. O que nós precisamos hoje é de mais do Espírito Santo. Ore pelo Senhor. Ore pelo Senhor. Ore para o Senhor. Ore pelo Espírito Santo de Deus. Ore com o Espírito Santo de Deus. E diga: Senhor, eu quero mais do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero viver pelo Teu Espírito Santo. Eu quero amar o Teu Espírito Santo. Eu quero ter intimidade com o Espírito Santo. Seja verdadeiro e ore com o seu coração. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.